Uzin, de uma categoria poderosa e gloriosa. Hoje falaremos sobre tempos muito difíceis, para os quais a Ucrânia segue firmemente, podendo chamar de catástrofe ou apocalipse. Isso é simplesmente horrível, e aqui já temos várias direções, até mesmo o pássaro da felicidade do amanhã, Juan, está chocado com tamanha glória absurda. E hoje nós dois vamos contar para vocês, por exemplo, o que disse o novo ministro da Defesa. E ele disse o seguinte: aqui ele imediatamente já começou a conquistar as pessoas. Tipo, possíveis interlocutores para o processo de paz, tanto da Federação Russa quanto representantes do Donbass, da região de Lugansk e também República Popular de Lugansk no geral e República Popular de Donetsk e da Crimeia, de tudo quanto é lugar. Olhem só o que temos aqui. Esse tal de Dropati declarou que é preciso trabalhar com a população das regiões de Donetsk e Lugansk nas questões de estatalidade e formação da identidade nacional. Algo assim, até ucraniano, e não um resquício da União Soviética. Bem, o começo, eu acho, é simplesmente maravilhoso para uma pessoa tão grandiosa, talentosa, já conquistou todo mundo logo nas primeiras frases, todos se viraram, como no conto de fadas, de costas para a floresta e de frente para o Dropati, ou vice-versa, e aparentemente expressaram seu consentimento. Sinceramente, não entendo o que motiva esses personagens a fazer tais declarações. Mas isso não é tudo. Nas regiões de Donetsk e Lugansk, sempre falta algo, afirmou ele. A insatisfação, inveja e muitos desse grupo não querem trabalhar. Querem tudo de graça. No fim, não importa em que país vivem ou como será com Ivanov. Para evitar isso, é necessário trabalhar com a população, questões de Estado e de identidade nacional, mostrando que são ucranianos, não vestígios da União Soviética. E isso não está sendo dito por algum excêntrico tipo Korshinsky, ou Tolstolobik, ou qualquer outro. Isso está sendo dito por um alto oficial militar no governo ucraniano. Ou seja, o começo. Bem promissor. Bom, e aqui você pode simplesmente ficar chocado. Eu e Juan estamos realmente chocados, porque, bem, aqui eu nem sei o que comentar, mesmo com todo o meu vasto vocabulário. Quer dizer, meu vocabulário é pequeno, mas ainda assim animador e com possibilidade de ser sarcástico. Aqui simplesmente, bem, é direto na sua cara e pronto. E você fica sentado, permanecendo nesse estado crepuscular. Ou seja, chamar milhões de pessoas de aproveitadoras e afirmar que é preciso trabalhar com elas para que percebam sua identidade. Pergunto, como é possível trabalhar nisso? É como quando desligavam a Crimeia constantemente da eletricidade, da água, do abastecimento, inclusive da economia. E depois dizem, por que vocês não gostam da Ucrânia? Ah, que pessoas más. Bem, e isso também não é tudo. Ele também falou sobre a Federação Russa. Também, aparentemente, Zelensky vive dizendo que quer chegar a compromissos. Mas aí, de repente, Dropata aparece e declara: Bem, claro, vemos que nosso vizinho é de fato uma nação com uma liderança que não tem direito à existência de nada civilizado. Isso não mudou ao longo de milénios, nem na mentalidade, nem no comportamento imperialista e ambicioso. as legendas, enfim, é isso. Ou seja, não sei como fica a paz, mas com esse tipo de mentalidade, claramente não vamos chegar muito longe. Com as negociações de paz, e aqui podemos falar muito sobre as peripécias, as dificuldades do processo de negociação, mas se você já começa dizendo que a nação vizinha não tem direito de existir e que seus supostos compatriotas são aproveitadores, aí, enfim, dá pra pensar muita coisa. Depois, essa é a primeira, eu diria, catástrofe, mas aí aparece outra ainda. Em primeiro plano, o chefe desse tal Dropatov, Zelensky, e Zelensky declara o seguinte: foi embora. Aliás, ele foi para os Estados Unidos. Lá estão acontecendo os funerais daquele senador Graham, que dizia que iria lucrar na Ucrânia e lucrar com as mortes dos cidadãos ucranianos. Mas Zelensky foi para o funeral desse grande homem e vai ficar lá por uma semana inteira. Uma semana inteira. Naturalmente, começaram imediatamente a falar que já que ele foi embora, viajou, logo haveria desdobramentos. Mas o próprio Zelensky, claro, já do exterior disse lá: olha, tenham cuidado aí. E os bombardeios? Uau, bombardeios terríveis. Isso já está estável, mas ele afirmou estar insatisfeito com os planos para garantir a preparação das regiões para o inverno. E é interessante, o que acontece aqui? Bem, como é que o líder do país, no meio do verão, declara que está insatisfeito com tudo isso? Quem é o responsável pelas regiões despreparadas? Onde está o dinheiro? O inverno está realmente perto, o tempo está passando muito rápido, mas cadê o dinheiro? O que está acontecendo? E ele declara que logística,
Grãos, agricultura, energia, tudo isso são coisas muito importantes. A análise é simplesmente magnífica. Isso já é nível de almirante, óbvio. Nem é mais capitão, óbvio. E ele diz: assim como os planos de resiliência, com os quais, para ser sincero, entre nós, estou completamente insatisfeito. Que planos de resiliência são esses? O que está acontecendo? Vi a porcentagem dos trabalhos concluídos. Precisamos começar a agir muito rapidamente, disse Zelensky em uma coletiva de imprensa com o primeiro-ministro da Irlanda em Kiev na quinta-feira. Ele também foi excelente. Bem, a convidada estrangeira, isso é extremamente importante, especialmente diante dessa catástrofe de inverno. E aqui novamente surgem muitas perguntas. Bem, se nada foi feito no ano passado, nada está sendo feito, havia aquele tal de Mustafa Nayen, que era responsável pela proteção da infraestrutura energética. Não tem Nayen, não tem dinheiro. Sem Nayen, a infraestrutura também está sendo atacada e continuará sendo no inverno. Além disso, o general da reserva, o chamado Krivonos, faz coro com Zelensky. Eu já mostrei ele, se não me engano, no vídeo anterior. Agora ele diz que Kiev vai afundar, me desculpe. Essas não são minhas palavras, são palavras dele. Agora vamos ver o vídeo. Kiev vai afundar em excrementos e nos próprios ainda. Esse sujeito também é notável e conta o seguinte: o que vai acontecer quando no inverno não houver luz nem calor? O que vai funcionar? Vamos chamar Tino Carol, ela vai cantar lá. Quando não tiver, enfim, lá, bom, não vou conseguir fazer assim. O nosso governo pergunta o que vai acontecer com as nossas escolas, com os nossos hospitais, com as nossas lojas, com as nossas farmácias. O que vai acontecer com o nosso esgoto? Se não houver luz, não vai ter água. E se não tiver água, toda a merda vai congelar e a gente vai se sufocar em 4 ou 5 dias, quero dizer, Kiev, no nosso próprio cocô. Vamos chamar as coisas pelo nome real. Coisas. E aí já aparecem várias pessoas dizendo que vai ficar ruim, mas nenhum deles diz o que precisa ser feito para que fique bom. Você pode me perguntar, por exemplo, você fala sobre vários problemas, mas não fala sobre o que poderia ser feito. Eu já disse mais de uma vez que, antes de tudo, é preciso erradicar a corrupção pela raiz. E depois, acabar com todo esse nepotismo, corrupção e tudo mais. Só então começar a trabalhar na economia, em todas essas questões. Enquanto esse esquema de um lavar a mão do outro continuar, e cada vez mais, com ainda mais sabão, nada de bom vai sair disso. Aqui não há uma terceira opção. Esse peixe já apodreceu da cabeça aos pés. E lá tem corrupção e o mesmo nepotismo, e irmandade e fraternidade entre os parentes mais próximos no sentido das relações econômicas. Um está no Ministério do Interior, outro em algum órgão econômico, o terceiro comanda algum partido. Quer dizer, algum partido. No fim, cria-se um círculo fechado impossível de superar. É quando a máfia, por exemplo, se funde com os militares, com o Ministério do Interior e ainda com alguns outros ramos do poder e órgãos. Aí já não há mais o que fazer. Por isso, aqui pelo menos, eu sou apenas um blogueiro. E eu, bem, só posso sugerir algo assim. O presidente surge e diz: tudo está ruim, nada está sendo preparado, é preciso se preparar. Obrigado. Se tem fome, coma um bolo. Se não tem uma casa, compre uma. Assim, todos os problemas se resolvem rápido. E aí apareceu, como é mesmo, aquele cara da máquina do tempo. Tenho 300 anos, saí da escuridão. E aí, de repente, invade a nossa transmissão o Kuleba, o grande lutador com pás de sapador, ou melhor, com os cabos delas. Ele dizia o quanto a linha de frente estava pronta para lutar sem armas, só com cabos de pá. No final, ele entrevista a esposa. Ou a esposa entrevista ele e coisas assim. Enfim, eles ficam entrevistando um ao outro. Mas por algum motivo, esse tal de Kuleba não parece uma pessoa em apuros que espera um inverno difícil. E a esposa dele também não parece alguém que está passando por todos esses altos e baixos do destino e enfrentando dificuldades. Pelo contrário, está tudo ótimo para eles. Tenho certeza de que é uma mansão deles em algum lugar perto de Kiev, com um poço artesiano, uma caldeira cara que funciona em qualquer condição e painéis solares, com aquecimento, água quente também instalada no telhado. E ainda assim, eles fazem entrevistas um com o outro sob o ar-condicionado. Vamos ouvir com o pássaro da felicidade o que está acontecendo lá. A guerra total já está começando. E isso é uma grande tragédia. Tanto nós quanto eles teremos mísseis suficientes. Isso é o que ele diz sobre a Rússia. Drones para destruir metodicamente a economia um do outro. E tempos muito difíceis estão por vir na vida cotidiana mais básica.
Estamos em guerra, mas, tirando o início de 2022, você ia ao supermercado e geralmente encontrava tudo, com preços razoáveis. E agora eu... Aliás, nunca vi nesses trechos de entrevista essa esposa dele, Pavel Aitska, dizer alguma coisa. Ou ela está ali só de enfeite, ou sei lá, talvez ela ofereça apoio para ele não ter medo de falar diante da câmera. Algo interessante está acontecendo. Vai começar a ter quedas de energia, porque tudo vai desligar e queimar, tudo vai queimar. Sinceramente, eu digo para vocês, eu acredito, claro, que tudo vai ficar bem, mas agora estamos entrando em uma fase muito difícil. Mais uma vez, ele acredita que tudo ficará bem. Kuleba pode sair do país a qualquer momento e viver bem com seu dinheiro honesto em mansão na Espanha, Itália ou Islândia. De todo modo, tudo ficará bem para ele. Mas as pessoas que estavam sob o seu, digamos, atento cuidado, tanto na Ucrânia quanto no exterior, aquelas a quem foi proibido fazer passaporte se fossem obrigadas ao serviço militar, e assim por diante, para essas pessoas as coisas não vão ficar bem. E de novo, todos eles são assim, olhem só como somos grandiosos. Analistas, é o Krivonos, é o Kuleba e o Zelensky. Nós analisamos. No inverno, tudo vai ficar ruim. Até o ouriço mais burro, na floresta mais escura, entende que tudo vai ficar ruim. Façam pelo menos de um jeito que fique aceitável. Não precisa ser super, mas pelo menos aceitável. E o fato de que vai ficar ruim. Qualquer pessoa na Ucrânia entende agora que se a infraestrutura energética for destruída, se a estação de energia térmica for destruída, se agora estão destruindo os depósitos com produtos e alimentos. E tanto industrial quanto produtos de consumo em massa, nada de bom vai acontecer, mas continuam atacando fortemente os depósitos da Wild Breeze. Isso parece uma vitória. Além disso, há uma resposta para a pergunta do Dropatov sobre trabalhar com a população da RPD e da RPL. Surgiu mais um personagem. Você não vai acreditar no que deve ser feito. Não é para trabalhar na economia, nem mesmo nessa arma. É preciso deixar crescer um bigode como o dele, diz o personagem. Vamos, como novas pessoas, ser ucranianos não só de coração, não só com a mente, mas também na cultura e na aparência. Você imagina quanta paixão isso traz. Esse personagem olha sério, fazendo uma expressão complicada. E então ele começou a usar uma linguagem de rua mais bruta das ruas de Halim de fora. Sinceramente, eu nem sei quais áreas do cérebro dele o fizeram tirar isso. No jogo de palavras do seu gânglio entre as orelhas. Mas ele tirou... Enfim, de fora, poxa, como é mesmo? Bom, enfim, estrangeiros estranhos. Barbas de Moscou, asiáticas, nós não vamos cultivar. Vamos cultivar bigodes cossacos. Bom, aparentemente, como ele cultiva. Isso já é um herói na linha de frente. E lá ele abre caminho nos corpos inimigos. E teremos uma Ucrânia grandiosa, magnífica, de Prešov até Kom, Brest, Mazir, Starodub, já até Voronezh lá, e o Volga, e o Cáspio, o Cáucaso e até Sakhalina. Eu costumo brincar que as forças armadas da Ucrânia estão nos portões de Sakhalina ou Iturup, pois são os lugares mais distantes da Eurásia que conheço. É pra lá, para o leste. Mas esse personagem, pelo visto, deve ter visto, não sei. Talvez ele assista meus vídeos e descobriu sobre a existência de Sakhalina. Pessoal de Sakhalina, esses são os bigodes. Fiquem atentos. Se virem alguém com esse tipo, desconfiem. Pode ser o Vassil Kurujak. E isso é a divulgação de informações pessoais, mas é a própria publicação dele. Ou seja, o Kurujak até colocou essa hashtag para que as pessoas possam encontrar suas reflexões. Ah, sim, aliás, cerca de 6 pessoas votaram no bigodinho nas eleições. Enfim, tudo de bom. Não se pode esperar nada para breve. Depois, sobre defensores como esse Kurujak. Bem, ele tem esse bigodinho que é, desculpe a expressão, um passe para a calcinha. Isso é uma piada de escola antiga. Bem, ainda cabe aqui. Eles abordam cidadãos na rua e perguntam: como vocês estão? O que acontece com os militares e tudo mais? Por quem vocês vão votar? Aqui tem uma moça de cachecol. Mesmo com mais de 30 graus, vamos ouvir. Vamos escolher por... O cavalo. Minha escolha vai permanecer Por... Zelensky, porque ele em 2019 e entrou. Onde entrou? Obrigada. Onde entrou? O que entrou? Afundar, como aquele falou, o general Krivonos? Ou onde? Onde entrou a menina? Então, consequentemente, nós vamos conseguir nos envolver atrás dele. Porque ele... Tomushu. Não Potomushto, e sim Tomusho. Onde vocês os encontram? Peguem também ucranianos que sabem a língua ucraniana, pelo amor de Deus. Tudo isso tem que acabar. Quando escolhemos, tudo isso começou, então, consequentemente, tudo deve ficar com ele.
Discurso estranho, mas há outra garota. Precisamos de pessoas. Porque há poucas pessoas na guerra. Ela está contando como você se sente em relação ao TTSK, a esses caçadores de pessoas, e, se há vantagens na busificação. Eles morrem todos os dias, infelizmente. O TTSK é necessário para que a gente proteja o povo. Para que nós... Uma moça na rua, gesticulando com as mãos e manicure feita, diz que devemos proteger o povo. O TTSK é essencial para proteger o povo, afirma uma garota que não cogita entrar no exército. Não haverá busificação nem convocação feminina até o ano novo. A garota diz que estamos protegendo, seguimos até a vitória, protegendo. Diz-me do paramogo do nabelismo. Sim, ela se aproximou da vitória. Mais uma vez, o domínio do ucraniano é como o de um bichinho em um deserto africano. Para ser sincero, eu fico surpreso. Se em todo lugar tem esses patrulheiros da língua, patrulhas linguísticas, e todo mundo corre por aí gritando para aprender o ucraniano, então o que está acontecendo e por que as pessoas falam tão mal o ucraniano? Então falem logo em inglês lá, ou sei lá, em espanhol, se o russo está proibido. Mas isso é horrível, é um desrespeito com o idioma, especialmente aquela primeira garota que estava tentando contar alguma coisa. Sim, isso é pesado. E também dá pra ver como estão busificando os cidadãos agora e aonde isso leva. Já tem gente que, igual no Vice City ou San Andreas, ou em outro GTA, quero dizer, no jogo de console ou computador, já está com 5 estrelas simplesmente. Olha aí, de novo, olha, tá encurralando. Tá encurralando. Eu contei 5 viaturas, 5 carros da polícia. O que você tá fazendo, bonitão? Por causa de uma pobre motoneta. E ainda querem busificar ele, esse rapaz. Olha só. Olha o quê? Olha. Caramba, é ele. Você tem ideia de quanto combustível, recursos, pessoas e horas são gastos com essa única pessoa? E qual é a eficiência de recrutar novas pessoas para o exército? Ou seja, novos recrutas. Bem, neste vídeo dá pra ver tudo isso. Mas digamos assim, com a chegada do inverno, nossa esperança por paz não é muito grande, porque havia algumas expectativas em relação ao encontro do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rubio, com Lavrov. Mas essas esperanças desapareceram, como um castelo de areia durante uma tempestade. E Rubio declarou que para a paz na Ucrânia são necessárias novas ideias. Ou seja, a velha ideia depois de Anchorage, o espírito de Anchorage já não está mais lá, já não é bem assim. Agora é mais um cheiro ruim do que um espírito, provavelmente. Bem, mas não há novas ideias. E sinceramente, não entendo que ideias poderiam ser, além de parar as ações militares. Mas havia uma perspectiva mais ou menos clara. Não estou dizendo que isso é bom, para alguém pode ser ruim. Mas pelo menos era justo, planejado. Ou seja, as ações militares paravam na linha de demarcação atual da frente. A Ucrânia cede ali o Donbass, os 20% restantes. E assim teríamos uma paz, aparentemente, sem forças da OTAN na Ucrânia, sem todos esses representantes europeus. Um grande ciclo ilusório. Bem, e aí começa algo já mais ou menos sensato. Agora, que ideias podem surgir? O que pode ser feito sem esse tipo de proposta? Para que haja paz. Bem, eu realmente não entendo. E Juan também não entende, ele está simplesmente em choque. O sombreiro dele, veja, até ficou todo amassado de tanta incompreensão desse processo. E os olhos, pelo contrário, ficaram arregalados. Então deixem suas sugestões nos comentários, se vocês tiverem alguma ideia sensata, tirando as ideias de que a Ucrânia ficará sob controle total da Rússia, ou que conquistará a Rússia até Sakhalina. Dos dois lados, os patriotas estão agindo de forma espetacular. Também, um verdadeiro hospício. Então escrevam aí. Seria interessante ler o que vocês pensam sobre isso. Que novas ideias podem surgir, afinal? Sobre o que elas seriam? Bem, Rubio diz o seguinte: só será possível terminar a guerra na Ucrânia com novas ideias. Todas as propostas que estavam na mesa até agora não satisfaziam Kiev. Ou seja, as propostas devem ser aquelas que agradem Kiev. E Kiev gosta da proposta, por exemplo, de criar uma universidade cosaca, exatamente como aquele personagem sugeriu. E também atacar Sakhalina, tomar de assalto, não tem outro jeito. De preferência, manualmente, sem tanques para provar o valor cosaco. Segundo Rubio, os trabalhos anteriores já eram inaceitáveis para a Ucrânia e agora agradariam ainda menos a Kiev. Se a paz vier, será graças a alguma nova ideia, a um novo conceito. Estamos prontos para oferecer algumas delas no formato adequado, se surgir a oportunidade,
e se as condições certas forem criadas. Ele chamou a conversa com Lavrov de boa e franca. Rubio reconheceu que a guerra tem alto custo para ambos. Russos sofrem ataques em profundidade no próprio território, enquanto a Ucrânia enfrenta o inverno e precisa proteger o espaço aéreo. Bem, para ser sincero, isso soa como um epitáfio para todo esse processo de paz. Porque se Rubio e Rubia não têm ideias, e se a Rússia e a Ucrânia têm ideias tão diferentes, claramente não vão chegar a um acordo. Bem, resta esperar o inverno e afundar nesses mesmos problemas, virtuais ou reais. Tchau a todos! E eles recrutaram 22 mil pessoas sob contrato. Desses, 1 em cada 7 são pessoas que têm antecedentes criminais, estão sob investigação ou, digamos, têm problemas com a lei. Ou seja, eles pegam todo mundo que vem. Eles mandam todos, mas as perdas seguem.